noite. É com muita alegria que nós estamos sempre aqui reunidos todas as sextas-feiras nessa casa, onde nós sempre podemos, não André, sentir as energias que nos restauram, assim que chegamos. Então, na noite de hoje, nós estamos recebendo o nosso querido companheiro Rogério Azevedo, que traz como tema da sua palestra hoje a importância da afetividade. Então, para que nós possamos nos harmonizar e também sentir em nossos corações essa vibração, vamos juntos com o nosso querido companheiro Gustavo cantar o hino da casa, paz a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantar. E assim vamos nos harmonizando, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e a esses bons Espíritos que nos acompanham com tanto amor. Vamos lá todos juntos, Maria Senhora. Graças a Deus que essa doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina, essa graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sendo polido é brilhante. Em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Então, cumprimentando a todos aqueles que também nos acompanham de seus lares através da nossa Facebook, né? Fora da Caridade Não Há Salvação.
nós vamos assim recebendo. Então, seja bem-vindo, Rogério, para mais uma noite. Vocês vão ver que ele não vai precisar de microfone. Já descobri. Momentos como esses são sempre muito bacanas na nossa vida, porque nós podemos fazer essa pequena pausa semanal a refletirmos sobre coisas bastante sérias que para nós têm importância. E momentos como esse também suscitam aquilo internamente em nós que nos faz querer mudar de vida. O nosso maior motivador para a mudança é a dificuldade, a dor, a ansiedade, e são as complicações que todos nós estamos inseridos. E claro que o convite desta noite é para que nós façamos, nesta pequena pausa, uma seleção daquilo que nós colocaremos na nossa cabeça nesse momento. Talvez seja o momento de fazermos um pouco de absorção e deixar aqueles problemas que todos trazemos até aqui, um pouco aí de fora. E claro que, antes de mais nada, com esse sentimento de alegria, felicidade, entusiasmo, porque o Espiritismo em si já é uma doutrina muito otimista, que por mais difícil que nossa vida seja, complicada, suada, dolorida, é necessário compreender que se a gente espera que a nossa vida seja melhor, que participemos dela, por meio dos nossos esforços, por meio da nossa força de vontade para que as coisas mudem. Porque há muito tempo incutiram-nos na cabeça de que bastava irmos no centro religioso, numa igreja, num templo, para pedir alguma coisa a Deus para que a minha vida mude, sem compreendermos que agora é a hora da maturidade. Para que compreendamos todos que, para que a nossa vida mude, que nós nos mudemos primeiramente. Dessa maneira, com esse sentimento otimista, eu deixo aquele agradecimento a todos aqui que se propuseram a fazer essa pequena pausa para que nós reflitamos juntos. Mas também que intimamente lembremos daquele que é o nosso Criador, conhecido como Deus, inteligência suprema, causa primária do universo. O nome não é importante, cada um tem o seu nome preferido, mas que nos lembremos daquele que um dia, e permitam-me um verbo que talvez pareça até equivocado, teve a vontade de nos criar. Porque nós imaginamos que Deus, por comparação, tem características muito próprias de nós que ainda somos humanos. Mas nos criou e nós aqui estamos. Mas todos um dia ouvimos: Deus nos criou à sua imagem e semelhança. E a nossa infância espiritual, a nossa infância de maturidade, ainda não nos deixa compreender o significado da semelhança que todos nós carregamos na alma para com Deus. Até achamos que Deus seria um velhinho sentado num trono a olhar para a humanidade, principalmente apontando o dedo para a nossa vida, a dizer quais seriam as desgraças que teríamos no nosso período de existência. Alguns até diriam: o que é que eu fiz para Deus? Ou, quem sabe até, como conheço a reencarnação, sou espírita, talvez um dia tenha tido uma encarnação romana e quem sabe até, no período de Cristo, ter jogado uma pedra na cruz. E cá estou eu, a colher as dificuldades da minha vida, eu que sou um coitado, enfrentando as dificuldades nessa vida tão sofrida. Mas paremos de lamentar, porque é necessário um pouco de otimismo. E compreender o significado da nossa vida para com Deus é tentar também entender o que seria esse nosso Criador. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos: que é Deus? E a inteligência de Kardec para compreender o significado da sua própria pergunta é que nós deveríamos de prestar atenção, muito mais do que a própria resposta. Porque nós, criaturas humanas, ainda temos dificuldade de entender o significado prático de se conhecer a essência divina. Deus é alguma coisa que não sabemos o que é. E nós, por comparação, enxergamos-lo como uma criatura humana um pouco melhorada do que nós somos. Mas entender que é Deus também é entender, por consequência, aquilo que Ele faz. E já que todos nós somos criaturas criadas à sua imagem e semelhança, deveremos compreender qual semelhança é essa. E essa energia a qual
faz parte do nosso ser, da nossa essência, que nos guia para sermos todos aquilo que cada um de nós quer ser, porque o presente maior que Ele nos deu foi o livre-arbítrio. Todos nós podemos fazer o que quiser com a nossa vida. A dificuldade é encarar a consequência daquilo que a gente escolhe. Mas Deus colocou essa energia em nós. Uma energia que se expressa por meio da nossa amorosidade, por meio das nossas vontades, mas que coloca uma bússola na nossa vida. E a gente começa a escolher os caminhos que nos dão na telha. E essa energia amorosa é a energia afetiva. Depois dessa pequena introdução, o convite, como já foi dito, é uma reflexão muito bacana sobre o significado da importância da afetividade. E claro que nós deveremos entender, primeiramente, o que é afetividade, porque nós temos conceitos ou preconceitos sobre o significado da própria palavra em si. Alguns dirão: afetividade é o relacionamento físico que eu tenho para uma pessoa comigo, que eu sinto atração, ou que eu acho que dá vontade, seja pelo que for. Mas eu me relaciono com uma pessoa em nível de intimidade, com algumas mais intimamente, outras menos intimamente, que pode ser até um relacionamento afetivo amoroso, ou até um relacionamento de amizade. Mas há pessoas que empreendem essa mesma energia afetiva em outras atividades da sua vida. Pessoas que amam animais, e todos conhecemos pessoas que pegam aquele mundaréu de gato na rua. E talvez todos tenhamos um exemplo de uma pessoa assim. E não tem problema nenhum. É o direcionamento da sua energia afetiva para com os animais. É um bem que a pessoa faz, que ela escolhe. Outras pessoas depositam a sua energia afetiva nos esportes e empreendem na sua própria vida o exercício do esporte, direcionando a sua energia afetiva para a aquisição daquilo que ele acha melhor. Outras pessoas colocam então no estudo e de repente começam a estudar como loucos, porque sentem prazer, porque gostam, porque acham que é necessário, e cada um escolhe sua vida e deposita onde quer a sua própria energia afetiva. Mas a dificuldade principalmente começa quando nós começamos a falar de relacionamentos que implicam em energia afetiva de pessoas para com pessoas, porque aí começam os problemas da nossa vida. E eu sei que aqui ninguém tem problema de relacionamento com ninguém, mas pensemos de uma maneira hipotética em outras famílias que não as nossas, em outros daqueles que a gente tem interesse, conhecidos como Bo ou Benê, cada um tem o seu. Imagino que esse nome seja muito conhecido, mas pessoas que para nós às vezes são um misto de eu gosto e outros do que eu não gosto. E existem pessoas que se fazem perguntas muito complicadas de não entender o porquê se relacionam com certos tipos de pessoas. Sabe aquela coisa que virou até música? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tem até música. São coisas que a gente não sabe muito bem, fazendo um questionamento lógico da nossa própria vida, o porquê é que nós nos direcionamos para seres assim, sejam eles quais forem. Mas a gente se pergunta o porquê somos dessa maneira. E aí, inevitavelmente, somos convidados a fazer uma visita interna no nosso próprio íntimo, a nos conhecermos todos. Que talvez essa seja a única viagem fundamental na qual todos deveríamos empreender na nossa própria vida: o autoconhecimento. Conhecer-se para saber onde é que o nosso calo dói ou onde é que nós precisaríamos de melhorar. Mas é claro que numa sociedade como a nossa, em que, do ponto de vista prático, procuramos muito mais os prazeres do mundo ou da carne, as necessidades da aquisição monetária ou até aquisição de poder, porque todas essas nossas necessidades falsas nos são impostas pela sociedade, a gente compra e fala: eu preciso também, eu preciso viver a vida. E é até engraçado, porque às vezes a gente conhece pessoa que já chegou numa idade bastante provecta, já está com seus cabelinhos brancos, já colocou
um pezinho na rampa de lançamento, e a pessoa ainda fala, eu quero curtir a minha vida. E a gente fala, mas meu Deus, e eu querendo dormir 7 horas da noite porque eu não aguento mais o dia. É assim, às vezes, que nós identificamos as coisas que mexem com o nosso íntimo. E por isso mesmo nós vamos tomando caminhos da nossa vida que às vezes nos colocam em cada buraco complicadíssimo, que a gente não sabe de imediato como sair. Mas Deus também nos deu a possibilidade da aquisição da inteligência. E por isso mesmo, Ele coloca a chave da nossa vida na nossa mão e fala também intimamente no nosso ser, já que questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E aí a gente tem que buscar no nosso íntimo uma força de vontade, uma perseverança para sair do buraco que a gente entrou. Mas sem esforço e sem dor, esqueça, não funciona assim. Mas entender os mecanismos da vida é que nos promove a sermos todos criaturas um pouco mais conscientes, mais perseverantes, mais entendidas pelo que somos e o que é o mundo. Porque estas questões que são básicas, de onde vim, para onde vou, quem sou eu, questões fundamentais da nossa vida, com cargas filosóficas, psicológicas, que a gente fala, poxa, eu preciso ser diferente, não tem como. São essas as questões que nos impulsionam a sermos todos melhores. Mas quando a gente começa a se perguntar, para tentar se entender, inevitavelmente nós nos deparamos com aquilo que somos. E claro que precisamos fazer uma classificação ou entender uma classificação já estabelecida para saber onde que a gente se encaixa. Diria Emmanuel, que é o guia do Chico, nós que somos espíritas conhecemos muito bem essa personagem. Ele diria que a humanidade poderia ser subdividida essencialmente em 2 grandes grupos. Aquela que seria a humanidade que se encaixa na primitividade e o outro grupo na sua outra ponta ou no seu polo oposto, os seres de consciência. E claro que cada um desses 2 grupos possuem características muito próprias na área da afetividade, na área dos relacionamentos. Aqueles que são primitivos, principalmente, possuem as características como escolhem o seu parceiro principalmente pela beleza física. É um requisito. Se for lindo, estou dentro. Alguns de nós falam, eu também. E não tem problema nenhum, né? Também somos filhos de Deus. Mas também, seus relacionamentos, daquelas que são criaturas primitivas, geralmente são fugazes. Hoje tem, amanhã não tem, amanhã, depois da manhã é outro. E está tudo certo, porque é um atendimento de uma necessidade biológica. Eu gosto de viver na adrenalina. Somos assim. Mas também são pessoas que essencialmente não têm um interesse muito prático no desenvolvimento da sua própria espiritualidade. Não, isso aí não tem problema, eu quero é viver na vida. Hoje é dia de curtir, porque de repente amanhã eu já não estou mais aqui e não aproveitei nada. Essas são as desculpas que nos damos para tentar entender qual tipo de comportamento que nos colocamos perante a vida. E sem problema nenhum. Estamos no campo da autoidentificação. E lembremos-nos, o importante é compreender que o verdadeiro espírito é aquele que empreende esforços para ser melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. É um processo de mudança contínuo. E não tem problema começar na primitividade. Agora, criaturas de consciência são aquelas que, essencialmente, procuram parceiros pela escolha inicial, não tanto da beleza, mas do caráter. A segunda característica são pessoas que tentam estabelecer relacionamentos que às vezes desenvolvem relacionamentos um pouco mais duradouros, que são um pouco mais amigos e que perseveram nas dificuldades da vida, porque a essência de se conhecer alguém é comer 1 quilo de sal com uma pessoa. Até comer, todos nos desvelamos e conhecemos-nos uns aos outros, e não dá para ficar escondendo. No começo é tudo lindo, mas passa um tempo, a gente começa a conhecer as dificuldades que o outro tem, e ele também conhece da gente, e está tudo certo.
mas também são pessoas que procuram na sua própria vida estabelecer um processo de exercício de conhecimento espiritual ou sua própria essência. E claro que eu estou falando de dois polos, e no meio desses dois polos estamos todos nós, às vezes com um pezinho em um, às vezes com outro pezinho em alguma coisa e às vezes no outro. E se alguém aí gritou bingo porque marcou os 3, sem problema também, porque nós estamos tentando nos promover como criaturas. E claro que nós não vamos ficar aqui apenas na filosofia, sempre trago exemplos, porque exemplos ajudam-nos a entender o significado da nossa vida por comparação. E eu vou falar de uma pessoa, de uma mulher, que ela escolhia também os seus parceiros. Ela falava, para mim tem que ser bonito. E ela dizia para si quais eram as características que lhe agradavam: cor de olho, cor de cabelo, altura, peso, essas coisas todas que fazem parte também das nossas próprias escolhas. E ela um dia escolheu o seu moço, o seu bem, e o tempo foi passando. Mas quando o tempo passa, nós conhecemos uns aos outros, e esse relacionamento não durou muito, porque não ia ser muito bom para ambos. Mas ela não percebeu que para ela também não ia ser bom. E quando o rapaz falou, olha, não dá mais, o problema não é você, sou eu, e é terrível quando a gente ouve isso. E ela disse, não, o que é que eu fiz? Nada, sou eu que não posso. E ele foi embora. Mas ela disse intimamente, se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. Vocês conhecem gente assim? Está aí com você? Se tiver, não dá cutucada não, hein? Não mostra assim do lado, a gente não se entrega. Está tudo certo. Disfarça. Então, ela falou isso. Só que o tempo foi passando e ela começou a depositar sua energia afetiva com polaridade negativa, tóxica, desejando que ele morresse. Porque a gente é assim, né? Espírita também é bem fraternal, né? Quando dá errado, a gente desencarna, vai pro reino dos céus. Mas ficava pensando todos os dias. Começou até a acompanhar o seu ex nas redes sociais. Eu sei que aqui ninguém faz isso. E percebeu, depois de um tempo muito amarga, falando mal o tempo todo, tentando se dizer que era a vítima, que ele tinha feito tudo errado com ela, que ele começou até a ficar melhor, porque ela foi acompanhando. Ele começou a ficar assim um pouco mais alegre, mudou de carro, mudou de casa, postava também, porque era outra pessoa um pouco desmiolada, mas ela acompanhando. E viu que a bronca dela não estava dando muito certo, até o ponto que ele pegou e arrumou mais uma namorada. Só que a próxima também era mais bonita que ela. Aí foi o cúmulo. Ela não aguentou e ela falou, não dá mais para pensar mal, parece que está ajudando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a falar mal dele para todo mundo. Falar que ele fez tudo errado comigo, que ele só explorou, aquela coisa doida toda que a gente faz também. E o tempo foi passando e ela mal percebeu que muitos anos transcorreram sem que ela depositasse sua energia afetiva numa direção correta e um pouco mais bacana para a sua própria vida, porque todos nós somos criaturas que necessitam de escoar a sua energia afetiva por meio daquilo que a gente escolhe fazer, mas em essência para o bem. E ela, que estava muito cabisbaixa, um dia, depois de muito tempo que passou, ela começou a afastar as pessoas que ainda eram simpáticas a ela como amigas, porque ninguém aguenta muito tempo de pessoas assim. Só que ela tinha uma vizinha, e uma vizinha que gostava e estimava bastante, e tentou um dia, de repente, chamá-la para que ela pudesse mudar o seu estado íntimo interior. E lhe disse, olha, vem aqui em casa porque a minha filha vai se casar, e eu quero mostrar para você como ela está bonita com o vestido de noiva. E ela já deu aquele sorriso amarelo. Mas foi.
porque assim a civilidade dizia que deveria ser. Ela foi, entrou, já estava um pouco azeda, mal-humorada, e logo viu a menina na sala vestida de noiva, esperando, quem sabe, um comentário positivo. E logo ela manda algo assim: olha, eu tenho tanta pena de você. E a menina já ficou também muito bem recepcionada com a sua surpresa. Eu tenho pena de você porque ninguém no mundo pode encontrar felicidade. Essa pessoa que você está se propondo a se casar vai dar errado, já estou falando, de cara. Eu sei, eu sinto. Eu sou espírita, sou sensitiva. Senti um arrepio, sabe essas coisas? Que espírita fala que não tem também perturbação nossa. Mas logo a mãe mudou de assunto. Venha ver outra coisa aqui, para que a coisa mude de figura, porque ela não quis seguir naquele caminho. Mas logo lhe tirou da casa e falou que ela deveria de mudar o seu comportamento, senão de repente, mais para o futuro, as coisas ficariam piores. E a história acaba aí, mas nós necessitamos de olhar para aquela única pessoa que é a única que nós podemos fazer alguma coisa na vida, nós mesmos. E ao olhar para nós mesmos, nós nos deparamos com as nossas fragilidades, com as nossas fraquezas e com a nossa falta de entendimento sobre o que é a afetividade e a amorosidade. Por isso a importância de entender um pouquinho mais aprofundadamente o significado das coisas. Só que nós que somos criaturas um pouco frágeis na área da afetividade, à medida que nos relacionamos, nós cometemos derrapagens, delitos, dificuldades para com as outras pessoas. Então nós vamos magoando uns aos outros para que a gente possa aprender como empreender a energia afetiva de uma maneira apropriada e correta. Mas também é necessário que nós entendamos que vivemos num mundo que tem certas leis. Uma das leis, por exemplo, lei da gravidade. Não interessa se a gente crê ou não que a gravidade exista. Não interessa se a gente entende o significado de que corpo atrai corpo pelo produto de suas massas e o inverso do quadrado da velocidade do raio. E olha, eu até me perdi porque eu não quero falar de física. Mas eu não vou falar de física. Mas é uma lei. E também é uma lei, nós entendemos que a nossa existência está atrelada a uma lei chamada lei de causa e efeito. Só que essa lei de causa e efeito é que às vezes nos coloca na vida que nós temos atualmente. Só que às vezes o abuso que a gente tem com essa maquinaria que a gente vem na vida, às vezes nos ocasiona em outras oportunidades, em próximas vidas, já que o Espiritismo tem como um dos seus próprios pilares a lei da reencarnação. Lei essa que diz que nós estamos na vida vivenciando múltiplas existências para a aquisição da nossa angelitude, a nossa perfeição relativa. Mas é necessário que a gente compreenda: abusou de alguma coisa que a gente tem, o pepino vem na próxima vida. Às vezes, exemplo prático: se nós somos bonitos e utilizamos a nossa beleza para fins escusos, às vezes a gente vem numa próxima um pouquinho feinho. E vocês conhecem gente assim, feia, mas feia que dói. Um desses assim que tirou prêmio na loteria, eu tenho um amigo desse. Todo mundo tem um amigo assim, né? Ou amiga, né? E esse amigo meu, muito amigo, nós que temos liberdade um para com o outro, ele é um desses assim que vieram desse jeito, porque a lei de causa e efeito também tem a sua comparação com a lei da Terra. Dizem que a Terra é uma fotocópia um pouquinho imperfeita do que é o mundo verdadeiro nosso espiritual. Então aqui, se a gente comete um crime, um delito, pode ser um delito, por exemplo, de trânsito. A consequência, você recebe uma multa. Mas às vezes a gente comete um assassínio, e aí a gente vai encarcerado. Dependendo da gravidade, a gente tem a sanção da lei se impondo cada vez mais severa.
E esse amigo meu, que também é um desses encarcerados espirituais, mas que deve ter cometido uma atrocidade criminosa na área da beleza, ele fala assim para mim, porque é muito bem-humorado também: olha, Rogério, eu gostaria pelo menos desse ano, eu quero ir para Aparecida do Norte. Eu falei: mas gente, é espírita quer ir para Aparecida do Norte? E ele é brincalhão, né? Eu sei que aí vem bomba. E ele logo diz: claro, porque eu tenho que ir para lá para ver se eu acho alguma pagadora de promessa, porque para ficar comigo tem que pagar promessa. E a gente ri de si próprio, né? Talvez essa seja a essência do humor, para a gente se viver melhor, viver um pouco mais leve. E ele é um desses encarcerados em si, mas entende também as necessidades. Mas às vezes, como ele também, uma necessidade, uma vontade de achar uma pessoa, mas uma pessoa assim para ficar juntinho, para viver a vida, e não acha, só dá errado. E às vezes também a estética não ajuda muito, é aquela coisa que constrange, porque a vida faz isso. Mas poderíamos pensar também em outros exemplos. Uma mulher, por exemplo, com uma energia sedutora muito grande, que utilizou sua própria energia em vida, e depois, numa próxima oportunidade, nasce num país muçulmano, com uma lei complicada, em que as mulheres necessitam de viver com uma burca, só apenas uma redinha nos olhos, em que não dá, nem querendo. A vida se nos impõe, o meio, e a gente não sabe porque nasceu, onde nasceu, e tem as vontades internas que tem. Parece loucura, mas não é. É falta de entendimento, às vezes ignorância. Mas nós poderíamos pensar: poxa, a vida mesmo é uma coisa complicada. Quantos jovens a gente não vê, atléticos, lindos, bonitos, esteticamente perfeitos, vai esquiar, cai, bate a coluna cervical e entra num processo de tetraplegia, que a vida muda completamente da noite para o dia. Conosco pode acontecer isso, porque nós valorizamos a nossa vida de uma certa maneira, que é uma correria diária para arrumar dinheiro, para pagar boleto, para pagar casa, para arrumar. E aí a gente assusta depois de décadas olhando no espelho. Quantas décadas foram? Gente, eu fico com a impressão que eu tinha uns 18 anos semana passada. E cá entre nós, né? Não vamos falar aqui quanto que a gente está, porque eu já estou vendo muitos companheiros aqui há quase uma década, e nós estamos ficando cada vez com o cabelo mais branco. Mas é a nossa vida, o tempo vai passando, a gente vai empurrando com a barriga e não pensa naquilo que é o mais importante: como nós direcionamos a energia afetiva que carregamos no nosso íntimo. Por isso a necessidade, a importância de se compreender como funcionam as coisas. E sabe que na área da afetividade em si, eu tenho também uma prima que é fantástica. Ela me liga, e celular hoje em dia também só falta falar. Com inteligência artificial, então, nossa, nós nos surpreendemos. E a pessoa liga, você vê, tem RG, telefone, onde está, CPF, tudo, tipo sanguíneo, você olha. Mas essa pessoa, para mim, eu não falo alô, eu falo: Pai nosso que estás nos céus. Porque sabe que eu sou espírita, e quando a vida aperta seu torniquete, já sabe, liga: alô, ai, estava morrendo de saudade. Eu: ai, mentirosa. Não, faz tanto tempo que a gente não conversa, eu estou com um problema, e é só você que pode solucionar. Eu falei: ai, Jesus. Porque é claro, né? Você precisa pedir ajuda para Jesus. O guia já não dá mais. Anjo da guarda está fraquinho. Jesus já vai direto. Ai, Jesus. E lá ela vem, começa a falar da vida, que a coisa não está boa, que não encontrou a pessoa especial, seu príncipe encantado. E eu pensando nos sacos que eu conheço, que não tem príncipe na vida. E ela falando que queria encontrar uma pessoa e precisava encontrar, porque o tempo estava passando e a idade estava correndo. Mas tudo bem, a gente escuta, tenta dar aquela solução, mas está tudo certo, não tem problema, tudo no seu tempo. É aquelas coisas que a gente não gosta de ouvir, né? Tudo no seu
tempo, tenha paciência. Eu não quero paciência, eu quero solução. A gente até vai no centro espírita para tentar resolver os problemas e não entender que a gente precisa ficar capacitado de paciência, compaixão, perseverança, para daí entender por que estava demorando. Mas essa pessoa disse assim: eu quero encontrar uma pessoa, mas assim, tá difícil, que pegue toda vez, me leve café na cama. Eu falei: todo dia. Eu comecei a pensar nos que eu conheço, que leva café na cama. Dei aquela peneirada para ver se eu indicava algum. Não tinha muito exemplar. Eu falei: não, mas tenha fé que você vai conseguir, que não tem problema. Não, mas eu quero uma pessoa que não seja só isso. Se eu for para o banheiro, logo que eu for acordar, para poder tomar um banho, ele jogue pétalas de rosa para passar. Eu falei: Jesus, essa daí devia estar nascida em outro lugar. Nasceu na terra, no Brasil ainda. Deu até assim uma coisa, né? Não, mas não só isso, que me dê filhos, que sejam pessoas exemplares na vida, obedientes, que façam tudo, sejam inteligentes, esportistas, falem 4, 5 línguas com 5 anos de idade. Eu falei: Jesus Cristo. E eu pensando, permitam um pequeno adendo nessa história. Porque antigamente, vocês perceberam, nossas avós, bisavós, elas tinham 15 filhos, 13 filhos, todos comportados, educados. A pessoa falava assim, o avô, a avó, a mãe, falava: não faça isso, e todo mundo silenciado. Hoje, a gente tem meia criança, e não dá. A gente não aguenta, né? Porque parece que vem um ser do outro mundo, ou a gente que ficou um pouco mais fraco, sei lá, né? Mas a gente pensa, e ela continuou ainda: a bala de prata, e que seja espírita. Eu falei: nossa, gente do céu, isso porque espírita também, né? Nós estamos mais ou menos, a gente tenta fazer, mas é demais, né? Sim, eu falei: só no reino dos céus. Mas essas são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Como nós colocamos condicionais na nossa vida para ser feliz. Eu vou ser feliz quando? E coloca toda aquela lista de uma pessoa que seria essencialmente a melhor pessoa do mundo para se encaixar com você na sua vida. E a gente nunca pensa que poderia ser, de repente, uma pessoa muito perfeita para os outros. De repente, aquela pessoa que leva o café da manhã, ou aquela pessoa que joga pétala de rosa, ou a pessoa que é um pouco mais companheiro, mais amigo, e faz o melhor de si. E a gente fala: não, comigo não é assim, não. Vai folgar comigo? Não. E nós deixamos de entender o significado da energia afetiva quando depositamos a nossa vida no caminho do bem. Mas é claro que nós estamos tentando entender por que é que a nossa vida, no final das contas, é tão dolorida. Porque a gente tenta fazer o bem, a gente quer que dê certo, mas a gente se revolta com o que a vida se nos impõe. Às vezes a gente nasce feinho, a gente olha para o espelho e não gosta, mas fica revoltado. Aí fala assim: eu vou vender tudo, eu tenho carro, eu tenho casa, eu vou vender tudo e vou fazer a cirurgia plástica dos pés à cabeça para melhorar. Tudo isso que eu não gosto. Se chama, faz, gasta tudo, fica bonitão. Se chamava João, muda até o nome, vira John e troca de vida. E às vezes nós nos encaixamos em outro contexto. Por exemplo, a gente nasce pobrinho, com dificuldade, tudo muito suado. Eu sei também aqui que ninguém tem problema de dinheiro, mas tem gente que tem, por mais que a gente pense, tem. E aí a gente se revolta, vai trabalhando e fala: eu quero ir para o setor de licitações, de qualquer jeito. E chega, um dia, com muito esforço. E aí começa a fazer alguma coisa para enriquecer. E mal sabe que está se perdendo nesse meio do caminho, fazendo justamente o caminho oposto, que a vida nos ajuda a cada um de nós a nos educarmos para que a gente ande no caminho do bem, direcionando a nossa energia afetiva para uma direção um pouquinho mais apropriada, que é a nossa própria vida. Nossa, mas minha vida está muito difícil. A gente sempre fala isso. E a gente olha para o vizinho e fala: mas está tão bonito, tão feliz. E eu aqui que faço muito mais.
Não consigo. Cada um de nós tem uma vida única, por mais que a gente não goste. Mas a gente tem a vida que merece e que precisa. Mas o sentimento de revolta às vezes pega, né? Que a gente fala, mas eu não quero que seja desse jeito. Então faça todo o esforço possível que está ao seu alcance para mudar de vida, pensando primeiramente em mudar seu próprio comportamento, para depois a sua vida se mudar, se for necessário, para o seu entendimento, a sua melhoria espiritual. E por isso mesmo, gente, esse relógio ele corre de mim e eu não paro nem para a água para não perder tempo. Mas eu gostaria de trazer uma historiazinha para a gente levar para casa, porque toda boa história guarda-se na nossa memória e a gente pensa a semana toda. E eu vou falar sobre uma história de uma mulher, uma senhorinha que era espírita. E ela era espírita, mas tinha um marido terrível na sua vida. Ele chegava alcoolizado em casa, falava um monte de besteira, às vezes era grosseiro com ela, quase a agredia. E ela começou a ficar muito magoada com essa situação, a pedir para Deus, leve ele, que eu não aguento mais. Lembrou-se até de que poderia se refugiar na leitura do Evangelho. Lembrou-se de um diálogo de Jesus com Pedro, quando Pedro diz, quantas vezes, mestre, precisamos perdoar essas pessoas que nos ofendem? E ela pensando no marido, 7 vezes, mestre, teria perguntado Pedro. E Jesus responde, 70 vezes 7. Ela que lia o Evangelho meio assim truncado, achou que era 490 vezes, está tudo certo. E começou a notar toda vez que ele chegava, falava os seus impropérios, e ela perdoava, esquecia, deixava para lá. O tempo foi passando e ela percebeu que o seu caderno de anotações só enchia. E há tanto tempo que ela perdoou que ela já falou, eu perdoei mais de 4.900 vezes, 10 encarnações. Entendimento meio fora, mas ela que ela achava. E ela percebeu que ela foi envelhecendo e um dia Deus atendeu as suas preces e o levou. Ela teve um misto de felicidade, tristeza, e depois de um certo tempo ela disse, poxa vida, agora eu vou fazer o que eu quiser na minha vida. E passa um mês, e ela vai fazendo o que ela quer, ela descansa, ela deita na hora que ela quer, ela não limpa mais a louça do marido, não arruma mais a roupa do marido, e não fazia nada, porque ele já tinha ido embora. Então foi um fardo que para ela foi retirado. Mas depois de uns 6 meses ela começou a bater aquela saudade. Sabe que ele não era tão ruim? Eu acho que até que era bom. Mas eu vou pedir para o meu anjo da guarda que na próxima, ela já estava mais velhinha, na próxima que eu venha com uma pessoa assim, do meu gosto. E ela pensava naqueles galãs de novela, aquelas pessoas que ela achava que podia ser bacana. E ela começou a fazer suas preces para o seu anjo da guarda interceder junto à divindade, para que saísse tudo certo e sem problema nenhum. E não é que o dia também dela chegou, ela morreu. Morreu e foi para o plano espiritual, e ela falou, poxa vida, eu sou bem espírita, tentei suportar todas as dificuldades com dignidade, passei por essas provas complicadas de suportar uma pessoa difícil, eu mereço. E logo ela encontrou lá no plano espiritual seu anjo da guarda, e ela logo constatou, porque a sua memória se revigorou, que aquele era o seu amigo tutor. E ela disse, ai meu amigo, que saudade, você viu como eu sofri, né? E ela começou a falar, você lembra, né? Começou a narrar todo, e ele já sabia toda a cantilena que viria pela frente. Mas muito paciente, ouviu todas as reclamações, porque dizem que reclamar também é uma terapia. E ela foi, falou, desabafei, adorei. Agora eu tenho um favor para te pedir, eu acho que você sabe até o que é. Eu gostaria de numa próxima vida vir com aquele companheiro que fosse assim, encaixasse perfeitamente para mim. Será que você consegue? E ele disse, olha, eu, como ouvi muita prece sua assim, eu já vim preparando o terreno. Você está vendo aquele prédio ali? Um prédio de 10 andares. Que tem? Eu coloquei em cada um dos andares 10 homens. E você vai poder escolher, dentro desse conjunto, qual aquele que melhor lhe agrada. Só tem, assim, uma regra. Decidiu subir, não pode voltar. Topa?
Topo, sem problema nenhum. Aí ela, eu vou ver, que maravilha, tal, estava empolgada. Vamos no primeiro andar que eu quero saber quem está aí. E abriu. Nossa, ela falou assim, né? Nossa, só aqueles homens bonitos, sorridentes. E os homens aí, imagina as mulheres também, tá? Porque é válida a inversão de polos. Olhou, falou, nossa, eu não sei quem que eu escolho, são todos do meu gosto, mas que maravilha. E logo pensou, não é que ser espírita valeu para alguma coisa? Ela não tinha entendido o significado do espiritismo, né? Mas naquele momento ela pensou que era aquilo. Mas ela falou, viu, dizem que mulher não é curiosa. Eu vou para o segundo andar, porque eu quero saber o que tem. Se der ruim, tem pelo menos mais 8 aí pelo caminho. Quero subir. Quer subir? Sim. Lembre-se, não pode voltar. Subiu no elevador, abriu. Nossa, ela disse, aqueles 10 homens bonitos, todos sorridentes, aqueles sorrisos alvos, e ainda todos, com a diferença do primeiro andar, eram muito educados. Abriu aquele bom dia, tudo bom e tal, e ela já ficou um pouco mais encantada, porque entre só a beleza e a beleza e a educação, ficam no segundo andar. Ai, mas dizem que mulher não é curiosa. E ela pensou, se melhorou do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro vai ficar melhor ainda. E ela subiu, porque falou para o seu guia, eu quero ir mais uma. E abriu, ela falou, bonito, educado, sorridente e ainda lavavam louça. Ela falou, agora que o negócio está ficando bom. Ela que lavou a louça a vida inteira para o marido, não aguentava mais, não conseguia fazer as unhas, porque tinha que lavar todo dia, ele sujava a louça e não ajudava em nada, nem secar o prato. Falou, estou garantida na próxima. Mas dizem que mulher não é curiosa. Mas ela falou, quero mais um. Quer mais um? Quero. Pode mais um, não tem problema não. Subiu mais um, só lembre-se da única regra, não pode voltar. Abriu, ela falou, que beleza, todos os homens já deixaram de ser bonitos e passaram para a categoria de lindos. Todos lindos, educados, lavavam louça e passavam roupa. Até eu estou querendo morrer, né? Pode falar. Até eu quero ver o pobre. Se tem alguém aí que uma alma gêmea aí para mim. Mas ela falou, tá ficando, o negócio tá bom demais isso aqui. E falou, como era muito curiosa, quer mais um. Quer mais um? Pode ir, não tem problema nenhum, só não pode voltar. Foi mais um. Aqueles homens lindos, educados, sorridentes, lavavam louça, passavam roupa e ainda faziam massagem nos pés todos os dias. Ela falou, eu vou cair no reino dos céus. Ela trabalhava no quinto andar. E ela, Piracicabana, frequentadora do Fora da Caridade, espírita, era inteligente, naturalmente. Falou, eu não vou ficar perdendo tempo no sexto, sétimo, não sei o que, eu já vou para o nono, porque se for o caso tem garantido pelo menos mais um. Quer subir até o nono, não quer ver nada no meio? Não, vamos para o nono. E ela foi com toda a fé e coragem. Falou, agora eu encontro pelo menos alguém que vai ser aquele que eu esperei na vida toda. Abriu aqueles 10 homens lindos, educados, lavavam roupa, passavam roupa, lavavam louça, faziam de tudo, e espírita ainda. Ela falou, agora, reino dos céus da terra, não tem mais o que dizer. Mas ela falou, olha só, mas tem mais um, né? 10º andar. Agora vai vir a perfeição na terra. Eu vou, nem sei que eu vou viver. É mundo de regeneração. Ela lia as obras do Divaldo. Falou, na próxima eu venho regenerada. Eu vou para o último. Lembre-se, não pode voltar. Não vou voltar, eu vou com a fé, com a coragem. E eu sei que Deus preparou o melhor para mim. E ela fechou os olhos e começou a fazer tudo aquilo que nós fazemos quando a gente pede. Começou a orar. E ela pensou, vou fazer uma oração forte, prece de Cáritas.
também não entendeu que oração não é assim, mas ela fez com toda a vontade, com toda unção, esperando chegar ao 10º andar. E naquele átimo de minuto em que sai do 9º para o 10º, ela estava pensando: meu Deus, quem será? Com os olhos fechados, espirituais, esperando que chegasse a sua hora, o seu amor, o seu príncipe. Ela escutou só o sino do elevador e ela estava de olho fechado. Começou a abrir, e ela abriu seus olhos que estavam acostumados com a escuridão. Ela começou a ver que havia uma silhueta lá na frente, uma certa fumaça que dava um certo ar de angelitude. E logo ela olha, lá estava sentado seu marido. É claro que a história nos traz algumas lições, né? A primeira delas, se você, por favor, né, foi para outro lado lá, encontrar algum prédio, nada de ganância, viu? Para um pouquinho para baixo, fala com Deus, vou pagar parcelado, tudo certo, sem problema. Mas também, agora é mais séria, né, que às vezes a gente não gosta, é que às vezes a gente tem na vida aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita verdadeiramente. Desenvolver a paciência, a compaixão, direcionar a nossa energia afetiva para o bem, mas aprendendo com aquilo que a gente não gosta, porque toda mudança que é necessária para nós requer esforço. E às vezes esforço porque a gente vive de um jeito, fala: não, eu sou assim, eu nasci assim. É uma síndrome de Gabriela desgraçada. E a gente não pensa: poxa vida, eu preciso ser diferente, porque a vida está me pedindo para ser diferente. E aí a gente começa a sentir o aperto da vida, seja a área que for. Às vezes a área é financeira, às vezes a área é de relacionamento, às vezes a área é da nossa paz íntima, às vezes no nosso próprio trabalho. Necessário uma mudança de postura, para que a gente viva exatamente aquilo, mas viva em paz. Porque todos nós estamos vivendo num período de balbúrdia. Se a gente até imaginasse, se a humanidade não tivesse esses remédios tarja preta por um ano, o mundo virava, acho que ao contrário, com a nossa falta de harmonia íntima, porque a gente perdeu o interesse das coisas. Assim, meus amigos, eu já estou até com saudade da próxima vez, mas eu faço votos que a gente pense com muita seriedade, com muita boa vontade. Lembre-se daquela fala de Jesus a dizer para nós: paz na terra aos homens de boa vontade. Todos nós que tentamos ter um pouco de boa vontade para a mudança da nossa vida. E eu faço votos que você também, que está com o coração aí apertado, amuado, com um conflito complicado, às vezes algo que a gente não sabe nem como solucionar. Todos temos isso. Mas lembre-se que a vida é isso. E encare com um pouco menos de, peso, um pouco mais de leveza, para que a vida se transcorra no tempo que tem que ser. E a gente fale: poxa, tem que ser no tempo de Deus. E aí a gente fala: agora eu entendo o que é. Porque a gente melhora intimamente, começa a se sentir melhor e com mais paz. Assim, meus amigos, essa é a importância que nós devemos de dar sobre a nossa afetividade e para os outros também. Deixo assim então, com aquela mesma saudade, um grande abraço, amigo querido, e rogo a Deus para que numa próxima oportunidade a gente possa sentar também de uma maneira leve, feliz, descontraída, pensar na nossa vida e até, quem sabe, depois dessa reflexão, escolher uma mudança da nossa vida, escolher para mudar e para mudar para melhor, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.